vocês? Tudo bem, graças a Deus. Tudo jóia. Somos os Esperar o primeiros. nosso... Ao Carlos. Ao Olá, Carlos. boa noite. Eliane. Boa noite, Boa Carlos. noite. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. E vocês? Eliane, Dona Clara? A gente está chegando, Dona Clara está aqui. Uhum. Dona Clara. Um beijo. Não. Cheguei. Pera aí. Boa noite, Bem, Eliane. Eliane, boa noite. Tudo bom? Bom, Tudo graças a jóia. Tudo jóia. Esperar um minutinho mais, pessoal. Ainda nem são 6 horas, né? Quase, ainda não. Ok. Só para... a Eliane faz a prece de abertura, né? Isso. Ah, depois- não. É isso mesmo. Eliane é abertura, né? Aí depois eu faço o Evangelho e o Chico faz o Livro dos Espíritos, certo? A Conceição faz a prece e A Marli Marli. termina, certo? Sim. Ok. Finalmente eu consegui decorar, né? Marli é o Pai Nosso. O Parma fez a catarata ontem, o outro. E tá tudo bem? Foi tudo bem, mas assim, também não conseguiu. Teve que tomar umas injeções no olho. Anestesia, não conseguia dilatar e ele aplicou direto Entendi. no olho. Mas deu certo. Importante que deu certo. Tá todo orgulhoso que não tá usando óculos. Acho que tá na hora de nós fazer também alguma coisa. Se livrar do óculos. Eu gosto tanto do meu óculos. Eu também Eu também não me preocupo, não. Na verdade, às vezes eu esqueço dele, né, Carlos? Mas Se eu esquecer, eu fico igual o Babu, lembra do desenho lá do Babu? Tá assim, caçando. Ok. Tá meio quente, né? tá assim, apesar, né, do chuvisqueiro de hoje não choveu muito, não, mas Não. Mas tá gostoso, né, Carlos? Conceição entrando. Eila. Boa noite. Boa noite, Conceição. Boa noite. Tudo jóia em Portugal ou não? Tirando o frio, o vento, tá tudo. Graças a Deus. Agora mesmo estou aqui, o vento virou, ficou tudo cheio de fumo a casa toda. Nossa. A lareira. Uhum. Tudo bem. Falta só o Chico, né? Bom, eu acho que não E é aí, bom. vocês estão todos bem? Graças a Deus, tudo bem, tudo em paz. Sim. Mais uma vez peço desculpas, tá bem? Imagina. fica Acontece. tranquila. Sem problema. São coisas que acontecem, que a gente não Exatamente. planeja, né? Sem problema, acontece. Fogem do nosso alcance. Uhum. É o tal Aqui também o som fica um bocado baixo, não sei porquê. motivo de força maior. Você não tem Sim. muito o que... Não sei porquê, o som sai baixo. Henrique, por que o som sai baixo? Falta o Chico. Falta o Chico. Eu estou ouvindo você bem, viu, Conceição? O som. Vê lá o som. Bom, talvez seja melhor nós começarmos, né? Pode ser? O Chico, ele vai entrando. Então, Eliane, pode ficar à vontade, Eliane, se você quiser começar. Se quiser, eu posso ler a diferentes ordens de espíritos
Aí, se o Carlos está no suporte, ele pode explicar, Carlos? Vamos lá, a gente faz. Eu leio, você explica. Pode ser? Se o Chico não entrar, tá Certo. bom? Sim, vamos começar então, Eliane, fica à vontade. Tá. E se o Chico entrar, e se não, a gente faz essa mudança, não tem problema nenhum. Vamos lá. Então, vamos, neste momento, nos conectarmos com a espiritualidade maior, para podermos dar início aos nossos estudos, que mesmo estando distante um do outro, os amigos espirituais possam nos unir, possa nos enlaçar, para que nós possamos vibrar neste momento muito amor para ser emanado por todo o nosso planeta. A cada lugar, a cada irmão que necessita de uma oração, de uma vibração, que essas nossas vibrações de amor possam chegar aos hospitais, aos presídios, orfanatos, asilos, aonde tiver um irmão necessitado. E que nós possamos agora nos concentrarmos para termos um bom estudo da noite. Que assim seja. Bom, então, livro é o Evangelho, sou eu quem lê. É o item 21, perda das pessoas amadas, mortes prematuras, correto? Isso. Uhum. Deixa eu só organizar um pouco. Tá. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu melhorar a minha tela aqui para que eu possa ver todo mundo e ler também. Tá. Então tá aí. Então vamos lá. Quem escreveu isso foi o espírito Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Quando a morte se faz presente nas vossas famílias, levando sem critério os jovens antes dos velhos, dizeis muitas vezes: Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte e com um futuro pela frente para conservar aqueles que já viveram longos anos cheios de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tens necessidade de vos elevar acima do plano terreno da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde se acredita ver o mal, a sábia previdência onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da voz? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por simples capricho, vos impor penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente e tudo o que acontece tem sua razão de ser. Se meditasseis melhor o porquê das dores que vos atingem, encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos míseros interesses seriam uma consideração secundária que desprezaríeis ao último plano. Acreditai em mim, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a essas desordens vergonhosas que desolam famílias honradas, cortam o coração de uma mãe e fazem branquear os cabelos dos pais, antes do tempo. A morte prematura é, muitas vezes, um grande benefício que Deus dá àquele que se vai e que se encontra, assim, poupado das misérias da vida.
ou das seduções que poderiam arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima de fatalidade. A que Deus julga que não lhe é útil passar maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que se foi teria trilhado seu caminho e feito fortuna? Sempre essa visão estreita que não consegue se elevar acima da matéria. Acaso sabeis qual teria sido o destino dessa vida tão cheia de esperança, segundo pensais? Quem vos garante que ela não poderia ter sido cheia de amarguras? Acaso considerais nulas as esperanças da vida futura, preferindo as da vida passageira que arrastais na terra? Pensais, então, que vale mais ter uma posição entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Alegrai-vos, ao invés de vos lamentar, quando Deus quiser retirar um de seus filhos desse vale de misérias. Não é egoísmo em desejar que ele permanecesse aí para sofrer convosco? Essa dor compreende-se entre aqueles que não têm fé e que veem na morte uma separação interna. Porém, vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor, livre de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos rodeiam, seus pensamentos vos protegem, e a lembrança que tendes deles o enche de felicidade. Assim como também vossas dores insensatas os perturbam, pois elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que entendeis a vida espiritual, fazei vibrar as pulsações de vosso coração em favor desses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, sentireis que em vós aquelas consolações poderosas que secam as lágrimas, aquela fé consoladora que vos mostrará o futuro prometido pelo soberano Senhor. Bom, antes de mais nada, eu não vou ser hipócrita. Eu acho que se eu perdesse um filho, né, eu realmente ficaria extremamente abalado, né? Mas isso é a nosso enraizamento na Terra, a nossa pouca evolução, que faz com que nós sintamos isso. Mas a verdadeira vida é a espiritual. Ou seja, essa vida na matéria é apenas um reflexo muito ruim da vida espiritual. A vida espiritual é a vida que a gente vai compartilhar para sempre, depois que evoluirmos, o suficiente para que não haja mais necessidade de encarnar. Então, infelizmente, essa visão, ela é de um ser, estou falando de mim, pouco evoluído, que realmente vai sofrer muito, vai se revoltar. Com certeza vai acontecer isso. Eu me conheço. Sou muito longe de ser perfeito, muito longe. Vou ter acesso de raiva, vou praguejar, vou fazer um monte de coisa. Porém, a vida real é a espiritual, não essa. E outra, existem desígnios que nós não conhecemos. Né? Necessidades, talvez aquele filho que morre em tenra idade, ele passou pela sua última provação e agora vai viver feliz no plano espiritual para um próximo passo de evolução. Então, isso é egoísmo, né? Uma vez eu vi um vídeo de um sábio, ele era judeu, na verdade. Acho que eu já até me referi a ele uma outra oportunidade. Aquilo que a gente fala de amor não é esse amor apegado não é amor, né? Quando você ama, você quer o melhor do outro ser. Quando a gente sofre porque alguém parte, é porque nós somos pouco evoluídos. Nós estamos preocupados, na verdade, conosco, não com aquele que foi.
Parece duro falar isso, mas é verdade. É apego. Verdade. Oi? É apego. Apego, exatamente. Melhor é isso, perfeito essa palavra. É apego. E o apego à vida material é ruim, porque não é a vida real. Então, se nós amamos aqueles que temos como filhos, ou pais, ou seja lá o que for, ou até mesmo os animais de estimação, que eu amo meus animais de estimação, muito, demais. Como se fossem meus filhos, né? Também. A gente tem que se libertar desse apego, porque, né, é o que ele fala aqui no texto. Nós não sabemos se, de repente, o que foi designado para esse espírito. Ele já né? Então, é apego. Não é amor. Isso não é amor. O amor liberta, não prende. Né? E outra coisa, uma coisa que eu falei há alguns dias, eu gostaria de relembrar, né? Nós temos a vida, né? Nós temos a vida espiritual e temos a vida material, né? Sendo que na vida espiritual nós aprendemos e aqui nós colocamos a prova, né? Mas a nossa vida, depois que nós fazemos a prova, nós voltamos para a escola, né? Que é a vida espiritual e a vida real. É difícil, é algo difícil, né? É muito difícil nós enxergarmos essa realidade, mas é a realidade final, né? Nós fomos criados para sermos espíritos e não matéria. Bom, é isso que eu queria falar. Alguém gostaria de ter um comentário? Não, eu tenho uma amiga minha, né, que perdeu o filho dela aos 29 anos, no Covid, né? E, assim, eu admiro a forma... Marli, tá baixinho, eu não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo a Marli? Não, Não? tá difícil. Eu tenho uma amiga que perdeu... Agora sim. Eu tenho uma amiga que perdeu um filho durante a pandemia, né? Ele morreu de Covid. E, assim, eu tenho uma admiração enorme por ela olhar assim, a situação e dizer assim, sabe, Marli, é sofrido. Perder um filho é muito sofrido. Mas a certeza que eu vou abraçá-lo algum dia é maior ainda. Então, eu estou trabalhando para ser melhor, para que eu possa ter essa oportunidade de poder encontrar ele em alguma estação. Eu acho isso muito lindo da parte dela, porque eu não sei se eu teria o mesmo pensar, mas é admirável. É admirável. Como a fé que ela tem na espiritualidade, sabe? De que ela vai encontrar o filho dela. E ela está procurando ser cada dia melhor para ter essa oportunidade. Sim. Alguns anos antes da gente vir para a Casa Branca, nós morávamos em Monte Alto e havia um casal, já com a idade da minha mãe, um pouco mais velho talvez, eles tinham 3 filhos. Um pouco mais velho que eu, um pouco mais novo e um mais jovem. Em menos de 2 meses, os 2 mais novos faleceram. Por AIDS, os 2. O mais jovem, ele era homossexual. O segundo, o do meio, ele era usuário de drogas. Eu nunca vi tanta resiliência de um casal. Aquilo me chamou muito a atenção, o equilíbrio da dona Cida e do seu José. É muito equilíbrio. Eu realmente, como você falou, Marcelo, não sei qual seria a reação, como eu ficaria, mas eu vi ali, eu nunca tinha visto tanto equilíbrio assim. Por quê? É a mesma coisa que eu falo da Gisele, esse equilíbrio que ela tem. É muito difícil para a gente. A gente, por mais que estude, por mais que entenda que a vida é a vida real, é a espiritual, nós ainda temos esse apego, né? Se não apego a bens materiais, apego a pessoas, apego aos nossos animais, apego a tudo aquilo que está no nosso dia a dia.
E é muito difícil, é um negócio muito complicado, sim. Sim. Mas nós estamos evoluindo, Carlos. Sim, nós estamos. E logo a gente vai chegar nesse patamar do desapego total. Se Deus quiser, Ele quer. Eu acho que eu sou meio estilo Marcelo. Ainda vou demorar bastante, viu, Marcelo? Todos nós vamos demorar, Eliane, mas nós vamos chegar lá, Eliane. Vamos. Não Ah, desistir. sim, precisa, né? Precisa. O ponto de chegada a gente sabe, mas a gente tem que caminhar bastante e aprender. A gente está no caminho certo, tentando. Com certeza, estamos aqui na luta. Veja, só de nós comentarmos esse assunto, né, de forma franca, sincera, sem hipocrisia, já é um grande passo, né? Sim, sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. Conceição? Oi, perdão, Marli. Não, eu só ia falar. Concordo com tudo que foi dito. Ok. Eu só ia falar assim, que como essa senhora do Carlos citou, a Gisele, né? Assim, são grandes inspirações para a gente também. De saber que eles amaram os filhos dele como nós amamos os nossos. Mas, assim, deixar né, aguardar o tempo devido para o reencontro é muito bonito. Sim. Isso a gente coloca nas mãos de Deus, né? Vamos seguir. Ah, sim, é o jeito, né? Bom, me parece que o Chico realmente não conseguiu entrar. Deve ter tido algum problema também, isso acontece, né? E então, Marli, você se propôs a ler, né, minha amiga? Leio sim. Diferentes ordens de espíritos. Ô, Marli, perdão te interromper de novo, mas o seu áudio, ele aumenta, abaixa. Aumenta, abaixa. Deve ser... Eu não sei o que está acontecendo, Marcelo. Está ouvindo agora? Agora ficou alto. Tá. Eu vou ler o mais alto possível, tá? Obrigado, viu? Diferentes ordens de espíritos. 96. Os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a qual chegaram. Comentário, Carlos. Aqui nós vamos estudar mais uma ou duas semanas as ordens que ele coloca, que ele classifica. Mas ele está dizendo aqui que nós não somos iguais, né? Cada um, e aqui se a gente usar um termo que Jesus usou, cada um segundo suas obras. Então, quer dizer, nós temos um nível de evolução. Recentemente, agora, a questão de minutos, nós estávamos falando como a gente se sente em relação àquela questão do estudo do Evangelho. Então, quer dizer, cada um de nós estamos num grau de evolução. Então, os espíritos são divididos em categorias de ordens. Certo. 97. Existe um número determinado de ordens ou grau de perfeição entre os espíritos? O número é ilimitado, pois não existe entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, e assim se pode multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, se considerarmos os caracteres gerais, elas podem reduzir-se às três principais. Podem-se colocar em primeiro lugar aquele que tem alcançado a perfeição, os espíritos puros, né? Acho que no caso Jesus, né? O da segunda ordem alcançaram a metade da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Os da última ordem estão ainda no início da escala.
os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, desejo do mal e de todas as más paixões que lhe retardam o progresso. Bom, aqui ele já deu uma pincelada no que são essas 3 categorias que nós vamos estudar logo logo. Espíritos puros é a categoria de todos os espíritos que já passaram por tudo que tinha que acontecer até chegar em espíritos puros. Então, Jesus, para o planeta Terra, é o governador. Mas você vai encontrar outros Jesuses por aí. Porque tem outros espíritos que também têm a mesma categoria que Jesus. São espíritos puros, né? Exatamente. O da segunda ordem aqui, que ele fala, né? Você poderia falar alguma coisa sobre da segunda ordem? Eu acho que nós podemos deixar, porque vai chegar o momento que vai estudar cada uma das ordens. Ah, tá bom. Nós vamos estudar cada uma delas. Porque a terceira ordem eu sei que nós estamos incluídos. Sim. Posso continuar? Pode. 98. Os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem ou terão também o poder de praticá-lo? Eles dispõem deste poder, segundo o grau e sua perfeição. Alguns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, mas todos têm ainda provas a suportar. Viu? É a segunda categoria. A resposta foi imediata. Foi na sequência. Respondeu certinho. Por quê? Como ele fala aqui, a espiritualidade ainda tem provas a suportar. Quando a gente fala do mundo de regeneração, por exemplo, nós não podemos romantizar o mundo de regeneração. O mundo de regeneração, ele não é um mundo perfeito. Ele é um mundo superior à Terra, que é de expiação e de provas. Mas ainda ali tem alguma maldade. Porém, diferente da Terra, que aqui na Terra tem alguma bondade e a maldade supera, lá é o inverso. Você tem mais bondade que maldade. Olha, fiquei assim. 99. Os espíritos da terceira ordem são todos eles essencialmente maus? Não, alguns não fazem o bem, nem o mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram oportunidades de fazê-lo. Aliás, existe ainda os espíritos levianos ou estouvados, mais enganadores do que malvados, que se comprazem antes na malícia que na maldade, que encontram prazer em mistificar, causar as pequenas contrariedades das quais riem. Nós estudamos sobre isso. Eu não me lembro onde, mas nós estudamos. Nós temos, nessa categoria aqui, como ele fala, não é todo mundo no mesmo nível, não é maldade. Às vezes, você vai encontrar espíritos zombeteiros, que vêm para tirar um sarrinho. Então, qual é o nosso negócio? A nossa conexão é que vai depender. Eu preciso buscar a minha conexão, e não é fácil, nós já falamos isso desde o item anterior do Evangelho, da nossa dificuldade por estarmos num plano de expressão de provas. A gente não consegue manter uma conexão com a espiritualidade superior todo o tempo. Acontece alguma coisa que eu não gosto, seja de política, seja de futebol, seja de economia, eu já parto, não para uma agressão física e nem verbal, às vezes, mas mental, pensamento. Eu já penso coisa ruim, penso alguma maldade contra qualquer pessoa, por exemplo. O que eu fiz? Eu tirei a minha conexão com a espiritualidade superior, eu baixei a minha energia, eu baixei a minha guarda. Nesse momento, a gente está rodeado de tudo que é espírito.
espírito gozador, espírito brincalhão, espírito ruim, espírito bom. Quando eu tiro a conexão com o bom, o que eu faço? Eu faço o outro vir. E ele vem aí, se for de maldade, vai fazer eu fazer uma maldade. Se for de gozação, vai fazer eu passar vergonha. Então, a nossa conexão, ela é importante, é essencial para a gente poder estar bem. Sim. Uma observação que eu queria fazer é o seguinte. Tudo bem, existem essas 3 divisões, mas lá no começo ele explica que existem muitas variações, né? Uhum. Vou fazer uma comparação. Todos nós vamos dizer que todos nós sejamos espíritos do segundo grupo, tá? Mas a Marli está um pouco acima de todos dos outros, a Conceição um pouco abaixo, o Carlos um pouco menos, e eu estou mais abaixo de todo mundo. Então, existe uma variação. Por quê? Conhecimento intelectual, conhecimento, paixões, a gente chama de inteligência emocional, né? Uhum. Então, na verdade, dentro desses grupos existem graduações, né? Por quê? Porque não existem 2 seres humanos iguais no mundo. Todos nós temos particularidades, mesmo porque cada um de nós teve uma história de vida diferente, né? E eu não digo só essa vida, as vidas anteriores. Né? A minha origem, a origem do Carlos, da Conceição, da Marli, da Eliane, cada um de nós temos uma origem diferente e uma história diferente. Então é impossível que nós sejamos iguais, né? Eu tenho meus pontos positivos, eu tenho meus pontos negativos, que são diferentes dos pontos positivos e negativos do Carlos, e assim por diante. Na verdade, são 3 grupos gigantescos, né? Mas existem variações. Né? Eu acho que ele define em 3, porque se deixar para a gente fazer como a gente precisa, Sim. a gente precisa de um livro só para isso. Grupo, milésimo, centésimo. Então, ele já dá uma pincelada em 3 categorias só para... Sim, exatamente. Gente, eu preciso melhorar muito. Essa semana eu fiquei muito revoltada. Melhorar. Ontem. Mas eu pensava o tempo todo, sabe? Não, eu não posso ser revoltada assim. Está errado. Eu preciso me corrigir. Aí ficava revoltada. Gente, eu não posso ficar revoltada. Eu tenho que melhorar. Essa semana foi difícil, viu, Marcelo? Carlos, ontem eu fui um verdadeiro brasileiro, né? Porque o que eu torci contra o Messi, você não tem ideia. Tá vendo? Já está praticando, nem o bem nem o mal. Não, acho que foi mais para mal, viu? Porque eu fui meio mal educado. Eu torci para Messi. Eu sei. Vamos deixar o futebol de lado. Não, imagina. Aqui somos irmãos, não tem problema nenhum. Los hermanos. Somos hermanos todos, não? Sim. Muito bem. Eu acho que é isso, né? Algum outro comentário? Conceição, Eliane? Então a oração é sua, né, Conceição? Sim. E depois Marli faz a prece final, né? Cessar? Ok. Oração? Sim, as vibrações, né? As vibrações. Eu era para esse final, não? É? Não era? É agora. As vibrações? Sim. É agora. Vibrações. Eu não estava enganada. Pensei que eu era para esse final. Mas acho que é isso mesmo, né? É isso, né, gente? Tá certo. Eu pensava que era para esse final, afinal estou errada. Não, tá certa. É a prece final. Sim. Então, mas a prece final são as vibrações, né?
Ah, esquece, eu estou. É o frio, Conceição, é o frio. É a lareira, a fumaça da lareira. Tenho que ver aqui a lista também. Ah, quem dera eu tivesse o friozinho que tá aí aqui, porque aqui tá quente, hein? Nossa Senhora. Aí tá quente. Pelo amor Ai, de meu Deus. Deus, o que é que eu fiz aqui? O que é que eu fiz? Olha, eu tenho a lista, mas eu queria ir ali no WhatsApp. Acho que ela não. Acho que tem aqui uns nomes que eu não tenho. Pronto, estão-me a ouvir, né? Sim. Sim. Conseguem me ouvir? Sim, perfeito. Sim, perfeitamente. Então vamos apaziguar os nossos corações. Agradecemos aos bons espíritos que estiveram aqui presentes conosco nesta reunião. Agradecemos a Francisco de Assis, nosso guia, uma vez que é o nome do nosso grupo. Agradecemos também aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda individuais de cada um de nós. Pedimos também, meu Pai, pelo universo, para que haja mais trabalho, para que haja mais humanidade, para que haja mais amor entre os seres humanos, para que todos recebam a bênção divina, a paz, que a paz reine sempre nos corações, que a paz reine sempre nos nossos lares, mesmo nas dificuldades, que a gente consiga ter e sentir esse amor dentro das nossas próprias casas. Agradecemos também aos espíritos que estiveram aqui conosco, os viciados e os sofredores, que tiveram a oportunidade de assistir a esta reunião e para os quais pedimos a misericórdia de Deus. Também para a lista de assistidos, passo a citar para que eles tenham conforto e tenham tudo de bom. Saúde, que é a base essencial. Admir Eduardo Bento, Alice Helena Pérez, Adriano Antônio Filho, Ana Regina Jusceto de Menezes, Andressa Goulart Soares, Arthur Mazuti, Assis Miguelito, Carlos Alberto Maia, Douglas Abinjan, Edna Cristina Goulart, Elvira Saran, Gabriel Muzuti, Gabriela Morgati, Genésia Saran, Guilherme Gabriel Romanguel, Jéssica Santos Silva, Jesualda Cândida de Lena, João Abinagim Filho, Júlia Adassa da Silva Santos, Júlia Profília, Julice Pazuki, Leonardo Correia e Mafuco, Lisiana Santos Silva, Luiz Gustavo Santos Silva, Manuela Gaeta Blasi, Márcio Luiz Pazuki, Márcio Giardi, Marco Aurélio Goulart, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Paulo Santos Silva, Maria Teresa Carvalho, Mariana Piccolo, Marlene Mindon, Marli Santos, Maurício Zaqueta, Michele Zapar Silva, Munice Galarte, Neido Goulart, Olinda, Sérgio Henrique Anechine, William Abinhagim e todos os moradores de Alcaidão do Mato. Pedindo assim, meu Pai, que é por nós próprios também que a gente tenha saúde, paz
e por todos os lares e hospitais que também sejam amparados pelos bons espíritos e por toda a energia espiritual. Assim agradecendo aos nossos guias que estiveram aqui presentes, dando continuidade à nossa reunião. Amém. Em sequência, vamos fazer o Pai Nosso. Lembrando que nossa querida Não sei se mais alguém tem alguma coisa a acrescentar. Mariana Piccolo fez a sua passagem. Pedimos aos irmãos, aos espíritos consoladores, que acolha com o seu imenso amor. Gratidão. Pai nosso que estais no céu, na terra, no ar, na natureza, nos elementares, na força do universo, na força que habita em todo o universo. Santificado seja o seu nome aqui na terra, como no céu, e em todo o sistema solar. Venha a nós o vosso reino, venha a nós toda a sua força, venha a nós toda a sua sabedoria, para que possamos agir de forma consciente com o nosso planeta. Seja feita a vossa vontade em todo o sistema solar, em todas as mentes humanas, em todos os corações humanos, em todas as formas de vida, em todas as galáxias. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e nos ajude a colocar na posição do outro e poder ter empatia, ter paciência e ter o poder de fazer oração vibratória para todos os necessitados. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Nosso grande Pai Celestial, nos abençoe, abençoe o nosso planeta, abençoe a todos os seres vivos. Que assim seja, no mundo terreno e no mundo espiritual. Muito obrigado, que assim seja. Muito bem. O Marli, a impressão que eu tenho é que o seu... ele está com mau contato. A gente ouve, aí muda. Mas você não está com fone de ouvido, né? Não, hoje eu estou ouvindo bem. Engraçado, não estou entendendo. O que pode ser? Acho Mas que eu deu vou ter certo. que levar ele para dar uma olhada, porque eu não consegui achar o defeito, Marcelo. Uhum. Falhou muito. Pouquinho. Algumas vezes. Aí Não você quis não... interromper, né? Eu peço desculpas, mas Não, mas... Tranquilo. como para mim estava bom, né? Eu tentei falar o mais alto que eu pude. Uhum. Não, eu só tô... Na verdade, não atrapalhou em nada. Eu só tô te avisando para você arrumar, né? Para ver o que está acontecendo. Né? Tá. Mas não atrapalhou em nada, foi perfeito. Pessoal, algum comentário final, alguma observação? Não? Gratidão. A palavra Então, é gratidão. gratidão. Sim. Então, acho que é isso, né, pessoal? Uma boa semana. Quarta-feira a gente está de volta, né? Quarta-feira estaremos nas Deus quiser. nossas vibrações. Boa Deus quiser. semana para todos vocês. Boa E semana, assim, gente. Obrigada igualmente. Dona Clara. Opa, boa noite. E tudo de Boa bom. noite, Dona Clara. Fique com Deus. Falou, gente. Um grande abraço. Boa semana. Grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.